Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio de um módulo novo que estamos a criar aqui, mais um novo treinamento no canal Marcos Vinícius. Eu sou o Marcos Vinícius e quero te agradecer por estar aqui e assistir esse vídeo. Acredito que se você esteja aqui é porque está em busca de mais conhecimento, está em busca de poder, né, crescer nas suas skills técnicas, poder buscar conhecimentos avançados, poder evoluir na sua carreira. E a minha intenção com mais este módulo aqui, com mais essa formação, é justamente te dar esse conhecimento que você precisa em busca deste improve que você tá a criar, ok? Ah, este treinamento, a minha ideia é tentar te ajudar a não só ser aprovado em um exame da Microsoft, mas que você consiga perceber e entender como é que todo o mecanismo funciona, e que de forma eu posso pensar e planejar quando estiver falando de um projeto, quando estiver falando de uma demanda, uma necessidade na componente de Information Protection, tá? Ou seja, a proteção dos dados. Todos nós sabemos que os dados de uma empresa hoje é o bem mais valioso que elas têm, né? Porque não só são as suas informações confidenciais, são as suas informações de negócio que vão gerar mais negócios para ela, né? Que ela pode analisar da maneira que ela quiser para tirar os seus insights, tirar os seus conhecimentos, fazer o seu forecast de quais são as decisões que nós podemos tomar para o futuro para poder melhorar as vendas, a gestão, né, o relacionamento com os clientes que ela possui. E quando isso não está muito bem protegido e acaba caindo na mão de terceiros não autorizados, isso pode significar um problema gigantesco, né? Quando eu estiver falando sobre as leis de proteção de dados, né, a GPDR aqui, a LGPD no Brasil, e outros mecanismos de proteção, de legislação que existem espalhadas pelo mundo, isso pode causar uma multa grande, né? Isso pode ser um prejuízo financeiro muito grande para as empresas. E eu estou falando de dados dos clientes, né? Que podem ser vazados, podem ser roubados. Mas quando a gente fala do próprio dado interno, existem algumas informações ali que são essenciais para o negócio da empresa, que são vitais para que a empresa funcione. Por isso que hoje nós temos um mundo muito mais moderno, muito mais interconectado, muito mais espalhado, vamos assim dizer, porque há empresas que atingem o nível global, então ela abre escritórios por todo o globo. Há empresas que às vezes não são tão globais, mas elas também têm os seus dados fragmentados, no sentido de o utilizador dela, o colaborador dela está dentro da empresa hoje, e amanhã ele está trabalhando da casa dele. Então, esse dado ele acaba se fragmentando, ele acaba se espalhando, ele acaba estando em outros lugares, né? Não só mais no meu servidor de arquivos, agora está dentro do computador do utilizador, agora está dentro do OneDrive dele, agora está dentro do SharePoint, agora está dentro do e-mail, e tudo isso começa a ficar muito mais complexo essa gestão, né? Então, quando a gente pensa em proteção dos dados, é muito importante que as empresas, e elas têm procurado cada vez mais, por ferramentas que possam auxiliar nessa tarefa. E, ao mesmo tempo, não tem como falar que se eu preciso de uma ferramenta, de uma tecnologia para me proteger daquela necessidade que eu quero, que nesse caso é a proteção dos dados, eu preciso de um profissional também capacitado, que esteja habilitado, que saiba manusear aquelas ferramentas, que saiba pensar naquela arquitetura, que saiba planejar como é que tudo vai funcionar, e então é onde entra, no caso vocês, para poder aprender isso e estar trabalhando no seu dia a dia, né? A Microsoft, então, como eu disse, ela traz um exame nesse sentido, que chama SC100, desculpa, SC400, que é o Microsoft Information Protection, que é esse certificado aqui, que eu espero que vocês consigam adquiri-los, né, com seus estudos. Vou tentar aqui, vou me esforçar para poder estar passando o conhecimento que eu tenho em relação a este exame, e eu espero que vocês sejam aprovados, né, neste novo desafio, que é o da SC400. E para nos auxiliar aqui um pouco a entender a lógica desse exame, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa conhecer sobre isso, novamente, não é... Eu tenho aqui um PowerPoint, não vou fugir dele novamente, né? Quem acompanhou o nosso curso, o nosso treinamento aí da SC100,
que eu fiz recentemente, sabe que de vez em quando eu trago aqui alguns slides para poder deixar as coisas um pouco mais dinâmica e tentar demonstrar de alguma maneira como é que tudo isso funciona, o que que eu preciso saber, o que que eu preciso entender. E vamos lá. Falando do SC400, deixa eu pegar aqui a minha ponteirinha, que eu gosto de trabalhar com ela, ok? Como eu disse para vocês, ah, falar de information protection ou de proteção da informação dentro do mundo Microsoft, dentro do Azure, na verdade eu não estou olhando para o Azure. Eu estou falando do Microsoft 365 ou Microsoft 365, tá? Ou 365, chame como você preferir. Porque a componente que a Microsoft tem para fazer essa proteção, ele está mais virado para o mundo do 365. Então agora a gente vai deixar de olhar um pouco para o Azure e vamos estar olhando mais para o 365, que é onde vive praticamente as ferramentas de segurança que a Microsoft tem hoje, tá? A grande maioria está virado para este lado. E quando você então passar nesse exame, que eu espero que você passe e seja aprovado nele, você vai conquistar um título de Microsoft Information Protection Administrator, tá? Então, esta é a função que você terá, essa sua role que você vai ter quando você for aprovado, para além do badgezinho, do certificado que você vai ter bonitinho para colocar no teu currículo, né, publicar nas suas redes sociais e dizer, olha, eu consegui aqui mais esse badge. Este exame, ele traz um nível 2, né, então ele é um nível associate, ele tem 2 estrelinhas, tá? Significa que não é um exame de nível fundamentos, ele já está numa segunda camada ali. Então ele vai te exigir mais coisas, ele vai te pedir que você pense em mais coisas, ele vai te exigir um conhecimento um pouco mais amplo, né, das coisas, porque não é um exame assim tão simples de ser feito, não é algo que você simplesmente precisa conhecer, você também tem que ter uma certa prática aqui nessa para fazer esse exame, tá bom? E o que que o administrador de informação de proteção das informações, o Information Protection Administrator, o que que ele faz? O que que essa pessoa é? O que que ela precisa de ter? Qual que seria o dia a dia desse nosso jovem aqui? Basicamente, eu estou falando que esta role, essa função que você adquire, você vai ter que simplesmente traduzir os riscos, os requisitos de risco e de compliance que a empresa tem em uma solução técnica para ser funcionada, tá? Então a tua empresa vai definir que, olha, isso aqui para mim é um risco, isso não pode sair, isso não pode ser anexado no e-mail, isso não pode ser gravado, ou se for gravado no OneDrive ou no SharePoint ou na máquina do meu utilizador, ela tem que ter um rótulo, né? Ela tem que ter um label, ela tem que estar ali com uma camada de aplicação de proteção em cima dele, dizendo que você pode você pode anexar isso por e-mail e enviar, mas você não pode imprimir. Ou você até pode anexar por e-mail e enviar, desde que essa pessoa faça parte da mesma corporação, da mesma empresa. Se for para um e-mail externo, não, você já não consegue fazer mais isso, né? Não pode salvar para dentro do OneDrive, não pode imprimir, não pode dar print. Somente pessoas autorizadas é que vão ter acesso a esses arquivos, porque contém informações muito confidenciais, por exemplo, não sei, um ficheiro do Excel que contém o nome das pessoas, com o telefone, o número do passaporte, o número da segurança social ali da pessoa, enfim. Todos esses mecanismos que você vai considerar como risco é responsabilidade sua, vai colhendo esses requisitos e montar o que seria uma política de risco, né, dentro do teu ambiente. E, consequentemente, o que é a minha política de compliance, ou seja, o que é a minha política de conformidade. O que eu preciso cumprir para dizer que eu estou ok, né? Que tipo de informações que eu posso gravar, que eu não posso. Se for encontrado, então minha máquina não está em compliance. Se eu tentar fazer isso, a minha máquina vai estar com risco elevado, ela não vai estar em compliance. Aí você começa a perceber como é que as soluções da Microsoft começam a se encaixar uma na outra. Porque a partir do momento que eu não estou em compliance, aí eu posso ter uma conditional access lá do lado do Azure que não vai me permitir fazer uma determinada coisa, mas essa informação está vindo aqui do 365, ela pode estar vindo do lado do Intune, se estiver falando de um compliance da máquina, ou seja,
você começa a casar todas essas soluções. Por isso que é interessante quando você olha para uma coisa mais ampla, quando você pensa em como que você quer desenhar a sua arquitetura, para daí sim você falar, bom, então eu preciso dessa ferramenta, desta e desta, tá? Eu já falei muito sobre isso no nosso treinamento do SC100, caso você tenha vontade, tenha interesse em conhecer, pode voltar lá também e buscar mais conteúdo em relação a isso. Mas basicamente o que você vai fazer é isso, tá? Você vai ser o responsável por traduzir esses requisitos do negócio da empresa em uma solução técnica. Você vai aplicar isso de uma maneira técnica, tá? Você também vai ser responsável por gerenciar, por implantar todas as soluções. E quando eu falo gerenciar, falo de implementar e depois gerir isso, ou seja, manter isso funcionando, estar com os olhos atentos, né? É o monitorar, é o acompanhar, é perceber o que está acontecendo, talvez trazer alguma melhoria, talvez no seu planejamento você fez algo tipo, olha, na primeira fase a gente vai fazer isso, espera a solução amadurecer, espera todo mundo aprender como é que usa e tudo mais, aí a gente passa agora para essa segunda wave, para essa segunda fase, implementamos mais isso, então você vai ter que estar o tempo inteiro monitorando aquilo dali. Então você vai olhar para as classificações dos dados, como é que eles vão se classificar, como é que você vai organizar, como é que você vai prevenir contra a perda. Aí existe um terminho que a gente vai falar muito mais para frente, que é o DLP, que é o Data Loss Prevention. Eu vou falar sobre o ciclo de vida dos dados, como é que eu vou gerir o ciclo de vida dele, ou seja, como é que eu vou receber, armazenar e depois, quando eu quiser descartar esse dado, como é que ele vai ser descartado, qual vai ser as minhas políticas para esse descarte. Eu estou falando sobre a privacidade dos meus dados, tá? Como é que eles vão poder ser, se vão poder ser, aonde que eles vão poder ser armazenados, enfim, esse é todo o cenário que você precisa ter de conhecimento para o seu dia a dia no trabalho e que provavelmente vão ter questões sobre isso no seu exame da SC400 quando você for aplicar para esse exame, tá bem? Agora, falando do ASC400, quando eu falo sobre ele, eu sou obrigado a tocar numa pessoa chamada Microsoft Purview, tá bom? Porque o foco desse exame, como eu disse, ele é justamente medir a tua capacidade, medir a tua competência de planejar e implementar esses controles de riscos que você vai ter dentro do teu ambiente. E quando eu falo disso, eu estou falando basicamente de ter um portal. Então eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um portal com as ferramentas, com a tecnologia que vão estar ali dentro, viradas para essa questão da conformidade. E aí, claro, eu estou falando do Microsoft Purview, que é a solução que a Microsoft me traz, que me apresenta sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. Ele foi mudando de nomes em alguns momentos, mas hoje oficialmente ele chama Microsoft Purview, tá? Ou Purview, tem pessoas que falam assim também, que nada mais é do que uma solução que a Microsoft me traz, ah, voltada ou virada para essa questão de governance, né? Então, governança, risco e conformidade, tá? Então, governance, risk and compliance, ok? Quando eu falo de dados. Então, é aqui que eu vou ter as features para trabalhar da maneira que eu preciso. O Microsoft Purview, ele vai olhar para todos os meus dados, ele tem as ferramentas de descoberta, ele tem as ferramentas de análise, ele tem as ferramentas que vão poder classificar ali e tudo mais, e como é que eu vou funcionar. Não se preocupa nisso agora, a gente vai passar etapa por etapa, a gente vai olhar episódio por episódio que a gente for fazendo, eu vou passear por dentro do Purview com vocês, tá bem? Não é este o tema, mas é importante que vocês saibam que hoje a gente vai viver aqui. E só para fazer um paralelo, para quem já é acostumado a trabalhar com a parte, principalmente com a parte do Azure, por exemplo, e agora está começando a olhar mais para o 365, o Microsoft Azure, por exemplo, ele tem uma solução chamada Microsoft Entra. Só para você fazer um paralelo, tá? O Microsoft Entra é um portal que eu tenho, onde eu tenho lá todas as ferramentas que vão ser utilizadas na gestão de identidade e acesso. E o Purview é onde eu tenho a questão da conformidade, tá? Então ele fica ali, é um portal distinto, assim como tem um portal do Defender, né? A parte de security, eu tenho um portal do Purview para poder trabalhar com isso, só para ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. Bom, agora eu quero dar uma pausa aqui, muito rapidamente, nos slides, e eu gostava de ir com vocês para o portal da Microsoft, aonde nós temos aqui
a página. Eu acho que tá legal a tela para vocês lerem. Este é o melhor lugar. Todo exame da Microsoft que vocês quiserem fazer, a primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem é vão no site oficial da Microsoft, vejam o que ele fala para vocês desse exame, o que espera de você e o que você precisa garantir ter do teu lado para você poder fazer um check, 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 check e falar, bom, agora eu estou confortável, agora eu vou fazer esse exame, e o PASS vem com toda certeza. Quando vocês entram no portal da Microsoft, ele diz, aqui eu traduzi a página para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então tá aqui o exame da SC400, ele vai estar, deixa eu voltar para o inglês. Então, o exame, e aí vamos só desmistificar isso. Você faz um exame, você faz uma prova chamada Exam SC400, tá? Esse é um exame que vai administrando a proteção de acesso e compliance do Microsoft 365. Quando você passa nesse exame, você adquire um badge. E esse badge é justamente o do Information Protection Administrator Associate, tá? Então, para eu ter aquele badgezinho, que é esse que vem estampado no seu certificado, ok? É esse aqui. Eu preciso ser aprovado nesse exame. Ô, Marcos, mas não é a mesma coisa? Não. Até porque eu vou até pedir desculpa para vocês. Eu de cabeça agora não consigo lembrar. Antigamente, até um tempo atrás, e eu não sei se ainda tem. Tem. A Microsoft, por vezes, você precisa fazer 2 exames para conseguir um badge. Quando eu fiz o meu exame do Azure Architecture, era o exame AZ303 e 304. E aí eu tinha que passar nas duas para poder ser um arquiteto. Hoje a Microsoft mudou e virou só 305. Ela fez isso com a prova MD 100-101, ela fez isso com a MS 100-101, mas por acaso ainda existe uma que eu lembro de cabeça, que é a Z800 e a Z801, que aí você vai ter um badge único, que é para ambiente híbrido, né, de administração de ambiente híbrido. Eu não sei te dizer agora de cabeça, não lembro se existe mais algum outro exame ou se é só o AZ800 e 801, mas sim, então por isso é que a Microsoft primeiro ela fala, este é o exame, passando nele você tem esse badge aqui garantido. Então, voltando aqui para a nossa tradução, para ficar mais fácil para vocês também, o que a página diz é, como administrador de conformidade e proteção de informações, você planeja e implementa controles de risco e conformidades no portal de conformidades do Microsoft Purview, tá? Então, como eu disse, a gente vai viver dentro desse portal durante todos os nossos episódios. Nessa visão, você traduz os requisitos de risco e conformidade de uma organização em implementações técnicas. Foi um pouco já do que eu já falei para vocês, né? Você é responsável por implementar e gerenciar soluções para classificação de conteúdo, prevenção contra a perda de dados, que é o DLP, o Data Loss Prevention, a proteção de informações, gerenciamento do ciclo de vida de dados, gerenciamento de registros, privacidade, risco e conformidade. Ou seja, você vai ter que ter noção, você vai ter que ter conhecimento de tudo isso aqui que ele está te pedindo, tá bem? Ele fala que você vai trabalhar com outras pessoas, né, que possuem outros responsáveis com outras funções dentro da tua empresa, como, por exemplo, as pessoas que são responsáveis pela componente de governance, ou pela componente de dados, ou pela componente de segurança, que vai avaliar e desenvolver políticas para abordagem de metas para redução de risco, conformidade dessa organização, ou seja, essas pessoas que vão ter essas roles, essas funções dentro da tua empresa, provavelmente você vai trabalhar com elas, você vai estar ligado a elas, não necessariamente subordinado, mas você vai ter que estar junto com essas pessoas para falar, olha, vocês que administram, me conta aqui como que vai ser a nossa política de risco, me conta aqui como é que vai ser a nossa política de compliance, me conta aqui o que é não estar em compliance para vocês. E agora eu vou fazer aqui todo um planejamento, eu vou desenhar tudo aqui que vai ser a infraestrutura de governance e de segurança para os dados, e eu apresento para vocês, vocês fazem um approve de vocês e volta isso para mim e eu vou implementar. Ou seja, a pessoa que passou na SC400, ele vai ter que pensar, planejar, levar isso para o boarding ou para outras pessoas responsáveis, depois do approve, é ele também quem vai sentar e ter o hands-on, ele também que vai sentar ali para meter a mão na massa, tá? E ele também vai auxiliar os administradores de workload
os proprietários de aplicativos, ah, o RH. Por que, Marcos, por que o RH? Por que o departamento jurídico? Ora, se eu estou falando de proteção de dados, se eu estou falando de dados sensíveis de clientes, e não só clientes, mas também os próprios funcionários, o meu jurídico, o meu RH também está envolvido no meio da história, né? Eu posso saber, por exemplo, o dado de um cliente, o dado de uma pessoa, de um colaborador, quanto tempo eu tenho que ter isso guardado? Eu posso guardar ou não posso? A pessoa pode pedir para ser esquecida, entre aspas, de dentro da empresa, ou seja, eu não quero que nenhum dado meu mais esteja aí, ou esse dado você não pode partilhar internamente. Vou dar um exemplo. Eu já conheci pessoas que não gostam da sua própria data de aniversário, porque ela não gosta de ganhar parabéns, então ela tem todo o direito de chegar no RH e falar: não quero que a minha data de aniversário seja publicada no mural, não quero ninguém me dando parabéns, não quero ninguém falando comigo. E ela está correta em fazer isso, faz parte dela, e o RH tem que proteger isso. E aí o meu administrador da proteção de dados vai olhar e falar: todos os dados de aniversário das pessoas, ou só dessas pessoas, não vão ser públicas, não vão estar disponível para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo veja. Estou dando um exemplo só, tá? E você deve, atenção a essa palavrinha, deve. Deixa eu só ver qual que seria a tradução dela, ou melhor, o original no inglês. Exatamente. You should have. Você deve ter experiência com o Microsoft, com os serviços do Microsoft 365, incluindo aplicativos do Office, do Microsoft 365, o próprio Exchange Online, aí eu estou falando do meu servidor de e-mail, o SharePoint, que algumas pessoas falam que é a componente de sites da Microsoft, mas não é, tá? A Microsoft ela tem a questão dos sites e redes sociais dela, que era o Yammer. Então, agora a gente tem o Viva, né, o Microsoft Viva. Então, o SharePoint ele tem essa componente de site, mas ele tem muito mais coisa aqui por trás. Eu posso transformar ele num file server da minha empresa, por exemplo. Eu tenho que ter conhecimento de OneDrive e eu tenho que ter conhecimento do Microsoft Teams. Aí você pode me perguntar: ô Marcos, mas eu não tenho conhecimento de nada disso, como é que eu faço? Bom, fica calmo, o que você precisa de ter conhecimento desses itens, nós vamos ver no nosso treinamento, nós vamos passar por isso, nós vamos falar com isso, tá? Agora, o único detalhe interessante e eu queria fazer um asterisco aqui com vocês, você também deve estar familiarizado com PowerShell, tá? E o que eu posso te aconselhar às vezes as pessoas acham que trabalhar na nuvem, eu tenho um portal bonitinho, colorido, que eu vou entrar nele, next, 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 finish, coloquei ali o nome do recurso, qual que é a localização que eu quero, pronto, acabou, o negócio está funcionando. Quando a gente vai falar no Azure, também existe, tá? Essa necessidade de em algum momento você usar PowerShell ou CLI, né? O CLI ou CLI, chame como você preferir também, e você entrar e fazer uma linha de comando para fazer alguma determinada coisa, principalmente, eu poderia falar para você assim, normalmente quando eu estou falando de uma ação que ela precisa ser em massa, ela precisa ser em grande quantidade. Por exemplo, eu quero criar um user. Tá bom, então entro lá no portal, adicionar user, essa pessoa aqui, pronto, acabou. Eu quero criar 20 users. Epa, peraí, se calhar é melhor eu vir aqui pro PowerShell, criar um scriptzinho rolando, eu mando ele ler esse arquivo aqui do Excel, que já está lá os dados do meu utilizador que eu exportei de algum outro lugar, por exemplo, de uma aplicação do RH, e eu falo assim, vai lá e cria. Então assim, quando eu quero criar esse tipo de comandos, é muito melhor quando eu vou trabalhar utilizando script. Agora, quando a gente sai do Azure e vira a cadeirinha para o lado do 365, Exchange, SharePoint, o Teams também, mas eu diria mais o Exchange e o SharePoint, e principalmente o Exchange. Tem muita coisa que a gente vai ter que fazer, tem muita configuração que a gente tem que fazer por PowerShell, tá? Marcos, mas tu está falando que a gente vai ter que fazer nesse curso? Não, eu estou falando que no dia a dia de trabalho, quem administra um Exchange é acostumado com muita recorrência a estar criando um script, porque ou você vai ter algo que vai ter que ser feito em massa e precisa, né, do script para você ganhar tempo, ou então porque a própria Microsoft só me permite fazer alguma configuração em PowerShell. Eu não tenho isso
no browser, no navegador, no componente gráfico. Não tem essa opção. Eu simplesmente tenho que entrar via PowerShell, via linha de comando, e ir lá e falar, altera essa informação para isso, ou adiciona um atributo, esse valor no atributo tal. Vou ter que correr, tá? O Teams tem coisas assim, o SharePoint tem, o Exchange, mas eu diria que principalmente o Exchange Online tem isso, tá? Outra componente interessante olha só, eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 15 de setembro, e ele está me dizendo que, olha, em agosto, em 22 de agosto de 23, o exame foi renomeado para SC400, administrando a proteção de dados, a proteção da informação e compliance, em conformidade no Microsoft 365. Ou seja, ele tinha um outro nome e ele foi alterado, tá, para este nome agora. E também a versão em inglês para este exame, ela foi atualizada na mesma data, né? Então reveja isso aqui, ou seja, esse exame está fresquinho, fresquinho, ele acabou de ser atualizado, alguma coisa entrou aqui de novidade, algum tópico entrou, não se preocupa, tá? Com essa questão da atualização, porque basta que você, se você já está estudando para esse C400 e essa prova acabou de ser atualizada e você vai fazer o exame agora, você não perdeu o conteúdo que você estava estudando, você simplesmente vai ter que adicionar alguma coisa a mais, tá bom? E ele fala que para você passar o ponto de corte aqui, o passing score, é justamente 700 pontos. Lembrando que a prova vale 1.000 e no mínimo 700. Então aqui ele vai me trazer um review do exame e ele também me traz um demo, que é uma experiência, uma sandbox, que ele te demonstra ali, ele abre como se fosse um próprio exame oficial da Microsoft, você vai lá e começa a brincar com ele. Aqui também ele vai te dar uma informação sobre as linguagens que estão disponíveis. Então você tem alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano, português brasileiro, chinês simplificado e chinês tradicional, tá? Então também um exame para quem gosta de fazer na linguagem portuguesa existe. Eu não gosto e nem aconselho ser feito em português. Eu acho que é muito melhor você se acostumar com os termos em inglês e fazer o exame em inglês, tá? Porque em algum momento você vai se deparar com um portal em inglês, em algum momento, e eu espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, em projetos internacionais, a documentação em inglês, os e-mails trocados em inglês, a linguagem em inglês, então a gente precisa evoluir nessa componente do inglês, tá? Isso é muito importante para todos vocês. Então já começa pelos estudos, já começa pelos exames, tá bem? Já começa fazendo algo que vai te ajudar nesse sentido. Mas, de novo, se você se sente mais confortável em fazer o exame em português, fica à vontade, tá? Aqui você vai escolher qual que é a localização que você está. No meu caso, eu estou em Portugal, portanto, eu viria aqui e ele me diz, olha, o exame custa 165 euros, tá? Eu acho que quem está no Brasil faz ele em dólar, mas eu acho que é o mesmo preço. Não, custa 100 dólares, ok? É mais barato. E aqui embaixo ele me traz as minhas skills mensuradas, ou os meus conhecimentos, ou qual que é o conhecimento, a skill que eu vou precisar, as habilidades que eu preciso ter para poder aplicar para esse exame, ou como é que isso é cobrado nesse exame, tá bom? Bom, de novo aqui ele só me traz uma informação de que a linguagem inglesa foi alterada, e ele fala, olha, para a componente de proteção, implementando a proteção da informação, isso equivale a 25 a 30% do seu exame. A questão de implementar o DLP, que é o Data Loss Prevention, que é a parte de proteção contra perda de dados, isso aqui equivale a de 15 a 20%. E aí eu faço um asterisco para vocês que é o seguinte: percebam que ele está falando de um item só, DLP, e só ele vale de 15 a 20% do seu exame. Então, é um item interessante que precisa da tua atenção aqui no momento de estudo. Sobre o ciclo de vida dos dados e a gestão de records. Como é que eu traduzo records? Não é entrada, registros, tá? Então, implementando o ciclo de vida dos dados e a gestão de registros, isso equivale a 10 e 15%. A parte de monitorar e investigar as atividades e os dados usando o Microsoft Purview, 15 a 20%.
e gerenciar o risco interno e privacidade dentro do 365. Isso equivale de 15 a 20%. Eu vou confesso para vocês, pessoal, eu tive algo em torno de 50 e alguma coisas questões nesse meu exame. Foi uma prova que eu fiz ela relativamente rápido, eu acho que eu gastei algo em torno de 40 minutos, 50 minutos, não deu 1 hora de exame. De todo o PF da SC, 900, 200, 300, 400 e a 100, este foi o exame que eu mais gostei, tá? Foi o que eu mais curti estudar para ele, foi o que eu mais curti fazê-lo. Eu acho que porque talvez eu tenha um pouco mais de afeto, vamos assim dizer, por este conhecimento específico. Então eu não achei essa prova difícil, tá bem? Não achei essa prova, nossa, o que está acontecendo aqui que eu não sei. Um conselho que eu dou para vocês é percebam, entendam muito bem os conceitos, os nomes, para que serve, o que é isso, e quando eu fizer isso, quais são as opções que eu vou ter ali dentro, porque senão às vezes você acaba. Eu acho que a parte mais difícil desse exame é você conseguir perceber, por exemplo, o que é um rótulo, quando é que eu crio um rótulo, mas o que é uma política, e a política vai ser usada quando? E eu posso criar uma política e um rótulo ou não posso? Porque aí esses nomes, quando eles vão caindo no exame, se você não souber a hierarquia deles, vamos assim dizer, ou a ordem como eles acontecem, ou a maneira como eu configuro, aí a hora que você se embaralha eu achava que era isso e não é, então preste um pouco de atenção nesse ponto, tá? De novo, aqui embaixo, uma coisa muito bacana, e atenção, eu estudei para SC 400 somente usando o Microsoft Learning, tá? Usem e abusem desse path. A Microsoft já monta ele inteirinho aqui para você, já fala, olha, implementando a proteção da informação de dados, isso equivale a 7 módulos. Implementando o DLP, isso são 3 módulos que eu tenho aqui, e por aí ele vai, tá bem? Isso não te consome muitas horas, você vai fazendo no tempo que você quer, você consegue estudar, você consegue ver os exemplos que estão dando. O que eu estou fazendo aqui o que eu vou estar fazendo durante o nosso treinamento é traduzindo um pouco do que está aqui dentro do Learning, através de vídeos mais que fica algo mais dinâmico para vocês perceberem, mas foi daqui que eu estudei, foi daqui que eu fui aprovado no meu exame de primeira, tá? E eu acredito que vocês também conseguem sem problema nenhum. Voltando lá nos nossos slides, como eu tinha falado para vocês, então a gente vai estar olhando muito para a solução do puzzle, tá? É aqui que a gente vai estar nascendo. E dando uma primeira introdução para vocês, então, sobre o que esperar deste nosso curso, o que será dessa sequência de vídeos que a gente vai estar soltando aqui para vocês, é justamente conhecer esse panorama global que eu estou mostrando aqui para vocês, que é as empresas, elas, quando conseguem entender essa necessidade que eles têm, de enfrentar esses problemas em relação aos dados, independente do tamanho da empresa, independente do grau de necessidade que a empresa tem, independente do projeto que você vai ter na sua mão para executar, basicamente você vai ter estes 4 pilares, ou esse caminho que você vai ter para seguir, tá bem? Ou 4 etapas, vamos assim chamar, que é como vai estar dividido os nossos vídeos aqui no canal, tá bom? Então a gente vai começar, por exemplo, passando pelo primeiro tópico aqui, que é o conhecendo os seus dados. Obviamente, se eu não conheço, eu não tenho como gerir, ok? Eu não tenho como fazer nada. Então, conhecer os meus dados. Aqui eu estou dizendo que eu preciso saber onde que os meus dados vivem, né, onde que eles residem, se eles são dados confidenciais ou não para o meu negócio, o que está sendo feito com esse dado, quem está tendo acesso, quem não tem, de que forma, tá bom? E eu preciso ter um controle disso, porque eu preciso saber como é que esse dado viaja dentro da minha empresa. Quando eu falo viaja, quem está tendo acesso, através de quê, está mandando para onde, está recebendo de quem. Então, essa movimentação dos dados dentro da minha empresa eu tenho que saber. Então, por isso, conheça o seu dado, saiba, né, quem que é ele. E a partir do momento que eu conheço, aí sim eu posso começar a querer proteger alguma coisa, proteger os meus dados, tá? E quando eu falo de proteção de dados, eu estou falando de aplicar alguma ação de proteção neles,
que pode ser flexível ou não, né, esse aqui pode, esse aqui não pode, ou esse aqui pode, mas se for desse jeito, então alguma coisa mais flexível. Eu posso olhar, para os meus dados e começar a, por exemplo, aplicar criptografia nos meus dados, tá? Então esse dado aqui, ele sempre obrigatoriamente vai ter que ser criptografado ou não. Eu começo a olhar para políticas ou para ações de restrição de acesso, né? Quem é que pode ter acesso, quem não pode e por quê. Posso criar marcações visuais, tá? Quando eu falo marcações visuais, é literalmente o que muita gente conhece como marca d'água, né? Às vezes é muito normal você falar: "Olha, eu preciso ir de um documento da empresa, mas tem que ter o papel timbrado, tem que ter uma marca d'água da empresa". Eu posso fazer isso. Por exemplo, o documento da empresa, ele vai ter lá uma marcação visual inteirinha nele falando confidencial, né? Você não vai conseguir imprimir aquilo, você não vai conseguir ler aquilo, enfim. Tem toda essa componente. E a partir do momento que eu conheço, que eu protejo, eu posso proibir ou prevenir que esse meu dado seja perdido, né. Eu posso dificultar a vida, dessa perca desse dado, que nada mais é do que, começar a perceber o comportamento do dado, como é que ele está funcionando, como é que ele está fazendo, qual que é o risco que eu tenho se eu perder essa informação dentro da minha empresa ou não, qual que é o risco que eu tenho se eu compartilhar esse dado dentro da minha empresa ou não, porque ele vai ser confidencial ou não. E aí eu posso dizer, por exemplo, voltando no item anterior na proteção, que todos os dados têm que ser esses tipos de dados têm que ser criptografados, porque caso eu perca, então lá vem o DLP, né, caso eu perca, de forma acidental ou não, ninguém vai conseguir ter acesso a isso. Então, o Prevent Data Loss vem justamente nesse sentido de como é que eu posso prevenir a perca disso. Vou dar um outro exemplo. O portátil foi roubado. Esse dado foi roubado, então esse dado foi perdido. Como é que eu posso garantir que ninguém vai ter acesso a ele? Ah, um dado confidencial que o pessoal do meu RH, que a equipe do meu RH ou do jurídico tem, é um dado muito sensível, é um dado, de alto risco, né, em caso de perca, portanto, esse tipo de arquivo não podem ser anexados no e-mail para ser enviado, ou esses tipos de arquivos não podem ser colocados numa pendrive. Então, quando você vai ter a parte da DLP, justamente essa proteção contra a perca dos seus dados. E, obviamente, depois que eu conheço, que eu protejo e que eu vou prevenir a perca dele, aí eu entro no meu ciclo de governance, né? Eu entro no meu ciclo de gestão, de governança dos meus dados e eu acabo depois voltando, porque esse ciclo ele nunca vai morrer. Eu sempre vou estar recebendo dado de algum lugar, então eu vou ter que conhecer, aí eu vou ter que proteger, aí eu vou ter que prevenir a perca e, obviamente, eu vou ter que gerir isso. Mas automaticamente eu estou recebendo mais dados. Então, esse ciclo ele é vivo, ele está sempre acontecendo com vocês, tá? E na parte de administração, é justamente isso no Govern Your Data, é justamente essa parte de administrar o seu dado, eh, de que forma que ele está sendo importado, de que forma que ele está sendo armazenado, de que forma que ele vai ser classificado, se eu preciso manter ele ou não, se eu posso excluir, e se eu excluir, como é que vai funcionar essa exclusão. E não só se eu posso ou não, também entra no sentido de ele vai ser excluído, ele tem que ser, porque eu não posso ter esse tipo de informação aqui, porque eu preciso atender um requisito de conformidade, porque eu preciso diminuir o meu risco de um cenário de risco, né, geral dentro da empresa. Portanto, esses são os 4 pilares, essas são as 4 etapas que nós vamos estar passeando durante toda a nossa apresentação, nesses vídeos, tá bem? E e é isso, tá, para esse primeiro vídeo introdutório. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia era justamente apresentar para vocês o que que nós vamos ver, por onde nós vamos passear, de que forma nós vamos trabalhar, o que que você pode esperar dessa formação, como é que a gente vai estar apresentando esses conteúdos para vocês. A minha ideia é que os vídeos não fiquem grandes, portanto, talvez acabe tendo mais episódios, tá? É melhor do que eu ter um vídeo de 1 hora, 2 horas, talvez eu pique ele ali em 20, 30 minutos. Aí, poxa, vai ter 15 episódios, não sei, tô falando qualquer coisa. Tá bem, mas eu prefiro ter 15 episódios do que ter, um episódio de 2 horas e vai ficar cansativo, tá. Pessoal, de novo eu queria fazer um pedido para vocês, se esse conteúdo for útil, se esse conteúdo estiver ajudando vocês, se vocês estiverem conseguindo evoluir nos vossos estudos, curta, compartilhe esse vídeo com seus colegas, com quem está querendo estudar, com quem está querendo aprender, sabe. Se inscreve no meu canal, isso é muito importante para mim, porque me ajuda a liberar mais features aqui, me dá um feedback de como que está sendo, eh
os vossos estudos, de como que eu posso estar melhorando a dinâmica das formações. Tem mais formações para vir depois. Eu comecei com esse 100, agora 400, depois vai vir mais. Tá? Então a gente sempre busca melhorar. A própria SC400 foi sugestão de vocês que pediram sobre esse conteúdo aqui no canal, portanto, tá? Me ajudem aí, me dê uma força com isso, curta, compartilha, se inscreve no meu canal, indica isso para os vossos amigos, vossos colegas, tá bem? E é isso, pessoal, muito obrigado, te vejo no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.